Assunto: campo político. Objetivo a ser alcançado: motivar o cidadão, por meio do conhecimento do campo político, a participar da política, votando e sendo votado. E o que é o campo político? O campo político é um espaço social com regras próprias para a obtenção de uma posição política. Isso é o campo político. Posições políticas. O que é uma posição política? É um espaço que a pessoa visa ocupar que possa trabalhar em prol do benefício social. Então nós temos as posições políticas não partidárias, por exemplo, um líder comunitário, um líder sindical, dirigente esportivo, conselheiro tutelar, cargos em comissão, secretário de governo ou ministro de Estado. Vejam que são posições na política que independem do partido político da pessoa. Ela está para contribuir para a sociedade, independente de um partido político. E as posições políticas partidárias. Essas sim, a pessoa ela está trabalhando, além do objetivo final ser trabalhar em prol da sociedade, ela também trabalha em prol de um partido político. Por exemplo, candidato a cargo eletivo. Toda vez que eu me candidato a um cargo eletivo, a pessoa se candidata a um cargo eletivo, tem que estar filiada a um partido político. Presidente de partido político tem que ser filiado ao partido para poder ser presidente daquele partido. Um parlamentar ele tem que estar filiado a um partido político. Chefe do executivo, também, para ele concorrer à presidência, ao governo do estado ou à prefeitura, o candidato ele deve estar filiado a um partido político. Ingresso na política partidária. Primeiro eu faço o alistamento eleitoral, onde eu vou uma repartição do tribunal eleitoral para me tornar um eleitor. Depois que eu me torno um eleitor, eu posso procurar um partido político para fazer a filiação partidária. A partir do momento que eu me filiei a um partido, eu já ingressei na política partidária. Aí eu tenho que verificar o quê? Se eu tenho condições de elegibilidade para poder me tornar um candidato. Então, esses são os passos para o ingresso na política partidária. O que são condições de elegibilidade? De acordo com a Constituição Federal, é ter a nacionalidade brasileira, ter o pleno exercício dos direitos políticos, ter o alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição. O que é isso? Se eu quero me candidatar a vereador do município do Rio ou do município de São Paulo, eu tenho que residir no município que eu quero concorrer. Filiação partidária, critérios de idade de acordo com o cargo político. Para vereador tem uma idade, para prefeito tem outra, para governador tem outra, para senador tem outra, para presidente da República. Cada um tem a sua idade específica, é só observar na Constituição Federal. Agora, para eu alcançar uma posição política, eu tenho que ter um capital político. E capital político, ele compreende 3 elementos. É o capital cultural, capital social e o capital econômico. Então é importante observar isso, porque atualmente a pessoa acha que para conseguir ocupar uma posição política, o mais importante é o capital econômico. Não, o mais importante é o capital cultural e o capital social. O capital econômico ele apenas viabiliza a demonstração do capital cultural e o capital social. Uma pessoa que ocupa uma posição política de importância, que não possui capital cultural, é um perigo. O que é um capital cultural, por exemplo? É uma determinada competência profissional. A pessoa tem que ter determinadas competências profissionais para assumir cargos políticos. E o capital político, ele conduz à legitimação do poder. Toda vez que se ocupa um poder, você tem que estar legitimado para ocupar esse poder. E o que é a legitimação do poder? É o reconhecimento da sociedade para que determinado cidadão exerça o poder. O poder ele pode ser exercido no legislativo, no executivo e no judiciário. Cada um tem seus critérios. E o poder deve ser exercido de acordo com as regras constitucionais. Para exercer o poder no legislativo é por meio de votação, por exemplo. Para exercer o poder no judiciário é por meio de concurso público.
E quem definiu isso? A Constituição Federal. A legitimação do poder, ela pode ser carismática, tradicional, hereditária, legal e racional. Veremos cada um dos tipos de legitimação agora. Legitimação carismática. Qual a principal característica da legitimação carismática? É a ausência de argumentos racionais. É aquele político que ele tem tanto carisma que ele não precisa apresentar uma proposta de ação, uma proposta de ação pública, por exemplo. Ele não precisa apresentar, porque ele tem tanto carisma que as promessas dele já dizem tudo. Ele não precisa dizer como ele vai executar aquela proposta. Qual o exemplo, né, que nós damos aqui no Brasil? É o herói nacional, o salvador da pátria. O salvador da pátria, ele surge com uma campanha avassaladora, com promessas, mas ele não tem um argumento racional para aquilo. Ele conduz todos pelo seu carisma. Legitimação tradicional. A legitimação tradicional ela é fruto do quê? Fruto da acomodação social. Exemplo disso? É o filho do político ciclano. Se é o filho dele, também vai fazer um bom serviço na política. Ou seja, o eleitor também não cobra um conteúdo programático por parte desse político. Então vejo que é muito parecido tanto o capital, tanto a parte, né, a legitimação carismática, quanto a legitimação tradicional, ambas não cobram do político o quê? Um conteúdo programático. Esse é o perigo dessas duas legitimações, tanto da carismática quanto da tradicional. Legitimação hereditária não ocorre no Brasil. Por quê? Porque isso ocorre nas monarquias. Quer um exemplo? Inglaterra. Legitimação legal em virtude de lei. Quando um juiz ele toma posse no cargo, é em virtude de lei. Uma lei que autorizou o concurso para juiz, por exemplo, para juiz federal. Ele tem uma série de requisitos a cumprir até ele ser aprovado e tomar posse. Quer um outro exemplo de legitimação legal? Quando o presidente da República, por exemplo, ele é impedido de executar as suas atividades. Ele foi impedido pelo Poder Legislativo. Lembra? Sistema de freios e contrapesos. Por uma determinada situação, o Legislativo impediu o presidente. Quem assume? O vice-presidente. Vejam que essa é uma legitimação legal, porque está na Constituição da República. Foi por lei, a lei maior, que é a Constituição Federal. Outro exemplo, vamos supor que também o vice-presidente tenha sido impedido de exercer a presidência pelo Legislativo. Quem assume? Assume o presidente da Câmara dos Deputados. Vejam que essa legitimação ela foi em virtude de lei, não foi em virtude da votação, é uma legitimação legal. Então, característica em virtude de lei, exemplo, sucessão de cargo vago, nomeação para ministro, ou seja, tem uma lei que autoriza o presidente a nomear seus ministros, posse em virtude de concurso público e etc. Legitimação racional, essa é a melhor que tem. Qual é a característica? Meritocracia nas nomeações. Quando o presidente indica um ministro para exercer uma determinada atividade, para uma determinada pasta governamental, é interessante que esse ministro possua competências profissionais compatíveis com o cargo que ele vai exercer. Então, qual a principal característica? Meritocracia nas nomeações e o voto consciente nas eleições. Vamos dar o exemplo agora da eleição. Um político que tenha como bandeira a educação, ele tem que ter um capital cultural, um capital profissional que o habilite a essa bandeira. E outra coisa, ele tem que compor uma equipe de assessores que estejam vocacionados para o assunto educação. Ok? Exemplos, competência profissional, competência profissional e preparo para o mandato e etc. Prosseguindo, profissional da política. Do que se trata esse assunto? Foi uma campanha que eu vi na internet que me chamou a atenção. Me chamou a atenção pelas proposições.
E eu elenquei apenas uma proposição porque essa me chamou muito a atenção. Então, ó, vejamos a seguinte campanha divulgada na internet. Fim do político profissional. A chamada é interessante e com o caos político que nós vivemos hoje, ela parece até pertinente. Mas vamos ver quais são as demandas, né? Apenas uma, eu elenquei uma. Lutamos, está assim no texto lá da campanha, né? Lutamos, pontinho, 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 por 3 coisas. Eu elenquei apenas a primeira. Nenhum político pode deixar de exercer a sua profissão particular, compatibilizando-a com suas obrigações públicas. Por que essa proposta me chamou a atenção? Imaginem um professor na rede estadual no Rio Grande do Sul. Ele jamais poderia ser deputado federal pelo seu estado, porque se ele não pode se desincompatibilizar com a sua atividade profissional, como ele vai dar aula todos os dias na escola e ele vai estar presente no Congresso Nacional? Fica inviável. Você inviabilizaria a campanha de diversas categorias profissionais, dentre elas os professores, os bombeiros, por exemplo, têm suas escalas de serviço nos estados. E você só teria deputados federais e senadores residentes de Brasília. Vejam que um deputado federal pelo Rio de Janeiro seria um morador de Brasília, por exemplo. Então vejam que logo na primeira proposta ela se torna inviável. Aí o questionamento que eu faço, será que nós, sociedade como um todo, não estamos confundindo políticos profissionais com corruptos profissionais? O que nós não queremos na política são os corruptos profissionais, porque os políticos profissionais eles são bem-vindos. Por quê? Porque o processo legislativo ele não é simples, ele é complexo. Ele demanda estudo, ele demanda capacitação, tanto por parte do parlamentar, tanto por parte dos seus comissionados. É importantíssimo nós termos políticos profissionais da política no sentido de encarar com profissionalismo a atividade política. Tem que entender o processo legislativo. Tem que oferecer propostas que atendam à sociedade. Ok? Então não vamos confundir político profissional com corrupto profissional. Considerações finais a respeito do campo político. Lembram da apresentação anterior? Então, ao final da apresentação anterior, eu me fiz o seguinte questionamento. Será que as propostas de alteração do sistema político são por desconhecimento do assunto sistema político, ou, na verdade, querem desviar a atenção do verdadeiro problema que se encontra no campo político? Agora eu acho que nós podemos responder. Mudar o sistema político significa mexer nos 3 poderes. Significa mexer no sistema de freios e contrapesos consagrados há muitos anos atrás por Montesquieu. Significa mexer nas instituições que diuturnamente realizam o seu trabalho constitucional e, graças a elas, o Brasil ainda está de pé, graças às instituições que estão no sistema político. Entendo que o verdadeiro problema, pessoal, está no campo político, principalmente naqueles que ocupam as posições políticas. Nós devemos mudar o que, então? Devemos mudar o sistema político ou devemos mudar, dentro do campo político, aqueles que ocupam posições de destaque na política? O que nós devemos mudar, então? Nós devemos mudar aqueles que não possuem condições de ocupar posições políticas dentro do campo político. Essa é a proposta. E como nós devemos fazer isso? Por meio do voto. O voto que vai substituir aquelas pessoas que não têm condições de ocupar uma posição política. Ok? Um grande abraço e aguardo vocês no próximo vídeo.